O porquê que houve esta simplificação em tudo no mundo moderno? Não tem mais aquele rebuscamento, tudo nas luminárias, nas casas, nas fachadas, nas residências, em tudo. Tudo aquilo que você acha belo hoje em dia, que é belo mesmo, foi criado pelo século XIX. O iluminismo, que não teve nada de iluminismo. Os nomes dados sempre são ao contrário do que são. República Democrática do Congo. Não tem democracia no Congo. República Federativa do Brasil. Não tem federação do Brasil. Revolução Constitucionalista de São Paulo. Não foi uma revolução, foi uma guerra civil. República Democrática das Coreias. Não era democrática também. Então, é a mesma coisa. Quando nós paramos para pensar, a história acaba nos pregando uma peça, porque ela coloca nomes de coisas que não é. Então, por exemplo, que o Brasil foi uma colônia de Portugal, foi uma colônia de povoamento, não uma colônia de exploração, tá certo? Tanto que Portugal era o reino mais rico da Europa. Olha o que aconteceu com Portugal. O Brasil levou tudo o que ele tinha de bom. O Brasil levou as famílias milenares, o Brasil levou a biblioteca mais antiga, que está no Rio de Janeiro. O Brasil levou tudo de Portugal. Não sobrou absolutamente nada, só a glória do passado. O que é Portugal hoje é a glória do Brasil. A glória de ter criado e descoberto o Brasil. É isso. Fora isso, com perdão aos portugueses, eles vêm de sair de sardinha e se tornaram mão de obra barata da Europa. O povo que foi o povo mais poderoso da história da humanidade. Mas isso é a vontade da providência divina. Mas muitas vezes o português decide migrar para um país europeu, para Luxemburgo, ele podia estar no Brasil nadando de braçada. Mas como assim nadando de braçada? Vamos lá. O Brasil é um país continental, vocês falam o mesmo idioma. Tudo bem que está lá um pouquinho mais moderninho o idioma de vocês, nós estamos aqui no século XIX falando ainda o português formal, você e vocês estão em tu. Porque o Brasil é o contrário do mundo em tudo, até no idioma. Se a Inglaterra falou o inglês formal e os Estados Unidos o inglês novo, o Brasil é o contrário. O Brasil falou o português antigo, clássico, e o português fala o tu e o português moderno quebrado, entendeu? Não é uma ofensa aos portugueses, tá? Então eu penso o seguinte, às vezes você tem que ir conforme a maré e conforme a tempestade. O fluxo agora está se invertendo. Antes era um fluxo de portugueses que vinha para o Brasil, agora é um fluxo de brasileiros que vai para Portugal. E o destino e o castigo divino sempre é belo. Os portugueses proibiram a entrada dos brasileiros e agora estão se tornando muçulmanos. Lembra da parábola bíblica que você tem que tratar bem os estrangeiros? Não trataram Portugal. Pagaram a consequência. Então, às vezes você tem que pensar o seguinte: Deus escreve certo por linhas tortas? Não, Deus está em tudo, Ele não escreve nada, Ele fez tudo. Ele é um sopro divino, com uma palavra, efatá, e fez-se a luz, entendeu? Não vamos profanar a palavra de Deus da maneira incorreta, tal. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Defendam a vossa fé. Um português que não acredita em Nossa Senhora de Fátima, isso é risível. Isso é mostrar que nós fracassamos como seres humanos. Entendeu? A fé de vocês deveria ser muito mais propagada, os portugueses deveriam ter orgulho. Você deveria abrir um canal do YouTube em Portugal e ver uma Nossa Senhora de Fátima no fundo, porque Portugal só é o que ela é hoje por conta do milagre de Fátima. Porque senão vocês estavam ainda da mesma maneira, porque Padre Salazar, que ao meu ver um dia se tornará santo, porque ele é muito injustiçado pelo sistema vigente, ele saneou as contas de vocês, tudo, mas vocês eram extremamente pobres. Você vê as fotos das criancinhas de Fátima, o tamanhozinho que elas eram raquíticas do lado da porta. A pobreza e a fome que tinha naquele país antes do milagre de Fátima. O milagre de Fátima mudou a história do país de vocês para sempre, mesmo que você não acredite em Deus, em Nossa Senhora e tudo mais. Tenha orgulho da sua nação. Eu nem lembro o começo desse vídeo e acabou virando um vídeo para Portugal. Mas tenha orgulho da sua nação. Defendam ela com unhas e dentes. Quando um brasileiro falar, vocês roubaram nosso ouro, você responde, vocês roubaram nosso território, vocês roubaram nossa biblioteca, vocês roubaram nossas famílias. As famílias milenares de Portugal estão tudo no Brasil.
Ficaram tudo aqui. A glória de vocês é o passado do Brasil. Tudo foi tirado de vocês. Se eu fosse o povo português, sinceramente, tá? Se eu fosse o povo português, eu derrubava o governo de Portugal e pedia para sair da Europa e juntava ao Brasil. A vida de vocês seria muito melhor. Tudo bem, vocês iam ter uma moeda podre igual a nossa, vocês iam ter a corrupção brasileira, tudo mais. Mas vocês iam se beneficiar muito mais estando unidos a nós do que fora. Porque na Europa, vocês são considerados inferiores, países pobres da Europa. E no Brasil, vocês são considerados irmãos e superiores. Parte do nosso território, nós ainda consideramos Portugal parte do nosso território. Assim como a Cisplatina, o Uruguai. Todo brasileiro acredita que mais cedo ou mais tarde o Uruguai vai pedir para voltar para o Brasil. Isso é um consenso. É o mesmo que perguntar para um brasileiro de esquerda ou de direita sobre a Amazônia, ele vai defender a Amazônia com unhas e dentes. É a mesma coisa. O problema é que a revolução dos cravos acabou com Portugal, né? Mas você está criticando Portugal? Não, eu gostaria de morar em Portugal. Portugal é um país maravilhoso, entendeu? Morar em Portugal, tranquilo, mas Portugal tem que entender o seguinte, que vocês são a nova Veneza. Como assim? Veneza foi uma sociedade extremamente poderosa e rica. E hoje ela só vive da glória do passado, da arquitetura. E Portugal é a mesma coisa e vocês estão jogando isso no lixo. Vocês, em vez de estar preservando os casarios antigos, que vocês têm um monte vazio, vocês estão construindo cubos mágicos de arquitetura brasileira, arquitetura moderna. Vocês estão se auto-sabotando. A única coisa que restou para Portugal é o turismo. Vocês tinham que se orgulhar da monarquia, vocês tinham que restaurar essa monarquia, nem que fosse simbolicamente. Vocês foram um país com a monarquia mais duradoura do planeta. A Inglaterra. A Inglaterra teve guerra, trocaram de rei, trocou de família. Trocou de família. A família inglesa é uma família alemã, porra. O Windsor é o nome de um castelo que eles trocaram na Segunda Guerra Mundial para não ficar do lado do Hitler, para não parecer pro povo inglês que eles eram do mesmo sangue do cara que tava bombardeando a ilha. Ah, mas Portugal teve outras dinastias, teve, mas foi por causa da providência divina. Morreu, ou um virou padre, o outro não tinha filho, assim por diante. Pô, vocês tinham que ter, pô, pega a Fundação de Bragança e devolve tudo pros caras, com a condição de que eles não tiram o dinheiro do país. Isso vai fomentar o turismo para um cacete. Porque a maioria dos brasileiros é tudo monarquista, pô. Você quer que a sua filha seja uma princesinha ou filha da primeira dama? Você quer que ela seja uma princesinha? E é fora que a estabilidade do país ia mudar completamente. Ah, mas o euro não vai durar para sempre. Toda nação que briga entre si, ela acaba se dividindo e isso vai acontecer com a Europa. Não é porque ela está unificada hoje que ela vai ficar unificada para sempre. Isso é desde a história da Europa. Da Europa aí só salva 3 países, tá? Liechtenstein, Luxemburgo, que é o último da Terra, e a Suíça. Esses são os 3 países estáveis da Europa. O resto, toda hora tem uma merda. Mais cedo ou mais tarde dá uma merda. Entendeu? Então, eu espero que esse conselho chegue a algum português. Se chegar, por gentileza, se inscreva nesse canal. Compartilhe esse canal. Eu preciso muito da ajuda dos portugueses, porque a mentalidade do povo brasileiro é um tanto quanto inferior perto de vocês. Isso é um elogio, tá certo? Tô correndo o risco de ser criticado aqui pelo meu próprio povo. Mas façam a sua parte como católicos. Pelo menos reze o terço. Nossa Senhora não apareceu em Fátima, falou reze o rosário e peça meu filho. Pô, o terço é uma parte do rosário. Só você rezar todo dia, você reza um rosário. Tá bom? Uma boa noite a todos. Vão à missa, se confessem e façam a sua parte.